Marcas da História. Vamos abrir aí nossa página no livro de História, né? 68, na página 68 e vamos até a página 71. Vamos falar sobre marcas da história. Vamos começar aqui lendo essa parte. Observe os registros e os objetos importantes que marcaram a vida de Eloá desde o nascimento dela. Vai ter aí vários registros da vida de Eloá, tá? Temos aqui o pezinho. Lembra quando vocês nasceram? Muitos de vocês devem ter o registro aí do seu pezinho. É uma marca da sua história, não é? O pezinho que deixou lá registrado, né? Isso aqui é a pulseirinha, olha, né? E quando a gente fica lá também, eles colocam, assim que a gente nasce, uma pulseirinha no braço da criança, bota no braço da mãe também, né? E essa pulseirinha tem muitas mães que guardam, né? A pulseirinha como lembrança, né? Como um registro, uma memória daquele dia, daquele nascimento. Aqui, é uma fotografia. Fotografias são muito comuns entre a gente, né? A gente faz fotografia agora com o celular toda hora. E é um tipo também de memória, né? Guarda um momento especial. Primeiro aniversário da Eloá. Aqui é um convite. Temos um convite também. Como era o primeiro aniversário de um aninho dela, guardou o convite como recordação. Então, memória, recordação, isso tudo faz parte da história de uma pessoa e pode ser também de uma pessoa, de um grupo, de uma sociedade, né? Nessas lembranças encontramos os primeiros registros da história da vida de Eloá. A gente falou a marca do pezinho, a pulseirinha do hospital, o convite do primeiro aniversário, suas primeiras fotografias. E tem aqui ainda o brinquedo preferido aqui, acho que era o ursinho, né? O brinquedo preferido dela. Aqui na outra página, vamos conversar um pouco. Você reconhece alguns dos objetos registros das lembranças de Eloá? A gente já falou, né? Aqui essa parte da pulseirinha e tudo mais. Você tem alguma lembrança parecida com as dela? Você tem aí na sua casa? Claro, né? Tem fotografias. Tem muitas mães que tem pulseirinha ainda, que guardaram, né? Quais são as lembranças e os objetos que fazem parte da sua história? Aqui, se a gente estivesse na sala, a gente ia perguntar, né? Vocês iam falar do que faz parte da sua história. Mais pra frente eu vou pedir pra fazer um videozinho, quem quiser, falando sobre uma memória, uma recordação, né? Do que você tem aí da sua história desde o seu nascimento, que você acha importante, que você guardou como recordação. À medida que cresceu, Eloá aprendeu a fazer seus próprios registros. Com base neles, ela pôde contar sua história. Então aqui, ela fez um desenho, um registro da história dela. Aqui, um momento com a vovó, né? Aqui também tem Era uma vez. Ela deve ter contado a história dela aqui, né? A vida dela. Então isso tudo são registros, são marcas da história de Eloá. E nós também temos marcas da nossa história. Na página 70, vamos ler aqui, acompanhem no livro. Aqui, tá? Vamos lá. Todos nós, crianças e adultos, somos parte da história e a construímos o tempo todo com ações e atividades. Quando escrevemos um texto, tiramos uma fotografia ou gravamos um vídeo, estamos produzindo registros que poderão ser estudados por historiadores no futuro para compreender o modo de vida de hoje, né? Quem são os historiadores? A gente vai ver ali embaixo. Mas não é só isso. Muitas vezes sabemos o que ocorreu no passado por meio de documentos e de objetos antigos. Às vezes você vê um objeto antigo e fala assim, isso aqui é do passado. Você sabe que é um objeto antigo, né, que foi usado no passado. E através desses objetos, eles contam também a história daquele tempo. Os historiadores, eles fazem isso, eles fazem uma pesquisa daquele objeto. E aí, daí, eles começam a entender como que foi aquele tempo. Pode ser um passado, né, muito distante, um passado próximo, ou às vezes até
conhecer através do passado o presente, né? Por que nós fazemos algumas coisas hoje? Por causa que no passado era assim, de acordo com aquele objeto, aquele registro, eles conseguiram saber várias coisas que a gente faz e a gente tem hoje no presente, né? Que foram desenvolvidos. Então, eles guardam a memória de fatos que são transmitidos pela família, pela escola ou pela comunidade da qual fazemos parte. Aqui no 1, com a ajuda de um adulto de sua família, pesquise um objeto que conte um fato da sua vida. Então, aqui que eu vou pedir para vocês fazerem, mas não é uma coisa assim obrigatória. Quem quiser fazer e mandar um vídeo aí no WhatsApp, tá? Faz para mim, manda um vídeo de um objeto que conte alguma coisa da sua vida que você relembre. Pode ser uma foto, pode ser, né, um pedacinho de um vídeo que você gostou, um objeto que você tem, do qual você goste de se lembrar, né? E aí, manda um vídeo pra gente contando por que você gosta, por que daquele registro, né? Que você guardou aquilo, aquela lembrança, pra ter aquela memória ali, né? Vamos ler aqui embaixo. Alguns objetos são importantes apenas em alguma fase da vida. Por quê? Quando você é pequenininho, às vezes você tem aquele negócio que bota na boca, chocalho, né? Ou aquele negócio de mordedor, né? Que você gostou muito quando era criança, mas depois você não precisa mais dele, né? Então, tem alguns objetos que são importantes apenas em alguma fase da vida, quando você era pequeno, depois não tem muito, não serve mais, mas fica como lembrança, né? Eles nos fazem lembrar de fatos ou de pessoas e podem contar a história da família ou do grupo ao qual pertencemos. Por que fala da família e do grupo também? Além das pessoas terem registros, família tem um registro. Aquelas famílias, quem era meu avô, quem era meu avô. Aí você vai ver foto antiga, tem lá, olha aqui, esse aqui é meu bisavô, minha bisavó. E do grupo? Às vezes tem um grupo, né, na sua vida social, um grupo tipo... tá na minha igreja, eu tenho um grupo que chama Turma do Louvor. Lá a gente tem várias fotos de peças que a gente fez, né? E a gente guarda essa memória. A gente tem roupas, a gente tem objetos, a gente tem vídeos, né? E além disso, a gente conta histórias também do que aconteceu naquele tempo, oralmente, né? Falando, a gente vai ver isso mais pra frente. São os registros que a gente... São essas fontes orais que a gente conta, né? Não tem nada escrito. Esses objetos são guardados e preservados, pois são registros de acontecimentos e ajudam a construir a história da pessoa, do grupo e da sociedade. O historiador é o pesquisador. Aqui, quem é o historiador? É o pesquisador que estuda os registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo para compreender como elas viviam no passado. E esses registros são chamados de fontes históricas. Então, agora a gente vai ver alguns tipos de fontes. As fontes históricas podem ser classificadas em fontes visuais. Algumas classificações, tá, gente? Tem mais pra frente, vocês vão ver isso até o 4º ano, 5º ano, depois do ensino médio, vai aprofundando mais. As fontes históricas podem ser classificadas em fontes visuais. Visual, lembra visão, não lembra? Fonte escrita, lembra o quê? Lembra coisas escritas, com letras, né? E fontes orais. Orais é verbal, aquela que é falada, tá? Contada. A gente viu algumas coisas já, a gente falou sobre cantigas que são passadas de geração em geração, são cantadas, lembra? Histórias também que são contadas como lendas. Então aqui vamos começar. Fontes visuais, que são registros como pinturas, filmes, fotografias, desenhos, mapas, tá vendo? Fontes escritas, que são cartas, bilhetes, diários, agendas, cadernos, livros, tudo que é escrito, jornal que você pode ler, né? Qualquer outro tipo de texto. Então, são fontes escritas. E fontes orais, que são as memórias contadas, são contadas, né? Faladas pelas pessoas. São aquelas fontes que não têm registros escritos, como lendas, cantigas, depoimentos. Tia, mas tem muitas lendas que são escritas. Elas são escritas
ela já passa também a ser fontes escritas, né? Pode ser classificadas. Mas tem muitas letras que são contadas de pai para filho, de geração em geração, e elas não têm nenhuma fonte escrita, são orais. Orais quer dizer o quê? Verbal. Verbal é o quê? Falada, tá? São contadas só. Uma vai contando para outra. E aqui nós temos nosso exercício, olha. Pinte os itens de acordo com o tipo de fonte que representam. Temos visual, a gente já viu o que é, escrita e oral. Então, a gente vai pintar aqui, ó, azul, verde e vermelho, né? Vou tentar pegar uma cor aqui, ó. Azul, visual. As cartas antigas, elas são cartas. A gente pode pintar de azul, que é visual, de verde, que é escrita, ou de vermelho aqui, ou não é vermelho não, é laranja. Laranja aqui, que é oral. Cartas antigas. Ah, tia, cartas escreve, né? Então vai ser de verde. Exatamente. Então é uma fonte escrita. Então a gente vem aqui, ó, e pinta de verde, tá bom? Vocês podem pintar de lápis de cor aqui dentro. Eu não vou pintar porque aqui eu não tenho lápis de cor, senão vai tapar aqui a letra. Fotografias. Ah, fácil, tia. Essa é visual. Visual tá de quê? De azul. Então você vem aqui, ó, e pinta aqui dentro de azul. Histórias de família contadas, ó. Não tem registro escrito nem visual, são contados. Quando é contados, ela é o quê? Ela é oral. Ah, vocês vêm aqui e pintam de laranja. Deixa eu ver se eu acho um laranja aqui. Ó, laranja, né? Oral, são contadas. E essa aqui, cantigas de brincadeira. Se é brincadeira, às vezes não tem nada escrito, né? Se não tiver nada escrito, ela vai ser também oral, porque ensinou a brincadeira falando, não tem nada escrito. Foi passado de geração em geração. Normalmente as brincadeiras são assim, né, gente? E agora, que tipo de fonte você produz quando? Aí aqui quer que você escreva se é fonte visual, escrita ou oral, que a gente aprendeu. Quando você escreve um texto, a fonte é escrita, visual ou oral? Fácil, tia, escrita. Se eu vou escrever, é escrita, certo? Então, tá certo. Então, a gente vai escrever aqui, ó. Fonte escrita. Faz um vídeo. Um vídeo é uma fonte o quê? Ah, vou sentar para assistir um filme. Então, você vai assistir uma fonte visual, né? E quem conta a história? Ah, já aprendi, tia. Quando conta, é oral, não é? Então, é fonte oral. Fonte oral. E quando eu escrevo no caderno? Tia, escrever é letra. Então, é escrita. Então, tá certo. Fonte escrita. Foi difícil? Não foi. Essa matéria é bem legal. E é bom que a gente aprenda o que é fonte escrita, fonte visual, fonte oral. Por quê? Porque depois vai ter mais classificações nas outras séries pra frente. Tá bom? Então, por hoje é só.